Prosseguindo nosso estudo, nesta quinta-feira, em Isaías 61, e o versículo 1, onde fala sobre o ministério de Jesus começou pela unção do Espírito. A identidade cristã e a missão da igreja sob a direção do Espírito Santo, na nossa linda lição do próximo domingo, a primeira, onde fala a igreja dos gentios. Vejamos que Deus instituiu a igreja como instrumento de proclamação do evangelho entre todas as nações, confiando-lhe assim a responsabilidade de cumprir a missão redentora no mundo. A efetivação dessa missão, entretanto, depende da atuação da soberana vontade e direção do Espírito Santo, que opera tanto externamente quanto internamente. Isso é muito importante compreender. Por quê? Porque externamente o Espírito Santo produz os frutos da mensagem no coração daqueles que a recebem. E internamente promove a formação da identidade espiritual da comunidade cristã, desta forma capacitando a permanecer fiel ao propósito para o qual foi chamada. Se a gente não atentar para esses pormenores, a gente se perde no caminho. A igreja estabelecida em Antioquia constitui um modelo, vamos dizer assim, um paradigma de comunidade conduzida pelo Espírito Santo. Sua maturidade espiritual manifestava-se de duas formas. De um lado, na cooperação harmoniosa entre profetas e mestres. Eu falei isso na semana passada, ou seja, na segunda-feira, que eles contribuíam sem divergência para a edificação da comunidade. E de outro, a consolidação de uma identidade cristã profundamente comprometida com a missão evangelizadora, historicamente, e não particular de alguém. Hoje são tantos missionários e poucas missões. Antioquia ocupava posição estratégica no Império Romano, sendo reconhecida como sua terceira maior cidade, caracterizada pela intensa atividade comercial e expressiva diversidade cultural. Então, esse contexto sociopolítico e religioso apresentava o quê? Desafios significativos à perseverança da fé, ao testemunho cristão. Era um desafio a cada momento. Nesse cenário, a igreja de Antioquia, sob a direção do Espírito Santo, e não de homens apenas, consolidou uma identidade eclesiológica sólida, reafirmou seu compromisso com a expansão do Evangelho de Cristo, servindo para nós como modelo, como paradigma. A estreita relação entre identidade cristã e vocação missionária evidenciava-se em diversos aspectos da vida comunitária. É isso que devemos entender, meus queridos. Em primeiro lugar, na administração equilibrada dos dons ministeriais. Não havia aquele desespero, querendo ser alguma coisa. Hoje a pessoa é membro, já quer ser até pastor. E quando se consagra ou separa alguém para diácono, ele abandona o serviço da diaconia e sai pelo mundo afora desequilibrado, entregando marmita azeda que copia de alguém, mas não busca a direção do Espírito Santo e a obra fica inacabada. Diácono foi chamado para servir aos fiéis da igreja para depois ensinar. Mas hoje eles querem ensinarem antes de aprender e por isso não tem moral. Então, em segundo lugar, na disposição permanente para o serviço cristão. Não era aquele domingo e domingo, não, domingo é o dia, eu vou cantar, eu vou pregar, não, era permanente. Era essas qualidades que a igreja de Antioquia tinha e precisamos ter. Em quarto lugar, na prática contínua do jejum e da oração. Hoje não tem mais essa prática. Alguém faz isoladamente, mas nem na oração não tem essa prática contínua. E em quinto lugar, meus queridos, na sensibilidade para discernir a voz do Espírito Santo e na obediência em reconhecer.
Não podemos perder essa riqueza. E, em sexto lugar, consagrar e enviar aqueles que Deus havia chamado para a obra missionária, e não é alguém que apenas mete a cara no mundo, pega um avião e vai fazer missão. Quem te comissionou? Se você não faz missão na sua terra, muito menos na terra dos outros. A narrativa bíblica enfatiza ainda a dimensão comunitária da igreja em Antioquia. Contudo, a vitalidade dessa comunidade não decorria apenas de sua organização coletiva, mas, sobretudo, do compromisso individual dos seus membros com a santidade e a maturidade espiritual e a missão conferida por Deus. Era isso que fortalecia, era isso que servia de base, era isso que muitas e muitas pessoas não entendiam. As atitudes e práticas de cada cristão contribuíram para a formação de uma comunidade espiritualmente saudável, caracterizada pela unidade, pelo serviço e pela fidelidade ao Evangelho. À luz desse modelo neotestamentário, compreende-se que o crescimento e o fortalecimento da igreja local estão intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento espiritual de seus membros. Se não tem, à medida que cada cristão amadurece por meio das disciplinas espirituais, especialmente da oração e do jejum, e se dedica ao serviço de Deus e do próximo, a comunidade eclesiástica torna-se mais fortalecida em sua identidade e mais eficaz no cumprimento de sua missão. Que possamos, meus queridos irmãos, cumprir com amor, com carinho, com gratidão a obra que Deus nos confiou. Que Deus assim vos abençoe. E eu quero apresentar para vocês, como prometi, está aqui, ó. A igreja, aliás, a Bíblia, de Estudo Pentecostal Global, tá? É a nova, ela foi ampliada, tá certo? Está aqui, ó. Linda. E completando 1000 inscritos, no dia seguinte estarei relacionando todos os nomes, convocando vocês, vamos ter um sorteio. Eu não sei quem vai levar essa Bíblia. Então ganhe mais um. Nós estamos menos de 900 ainda, mas você pode fazer aquela ultrapasse de 1000. Amém? Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.